y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. O Senhor te respalda. Você nunca defenda. Eu não defendo ninguém, nem minha família. Acontece o que tem que acontecer. Sim, mas olha, é porque... Não. Se te aconteceu, é bom que te aconteça. Se não aconteceu, é que o Senhor está contigo. Você não pode meter a mão além. Igual, se eu tô mal, você não faça nada por mim, nem me defenda. Não, olha, estão dizendo isso de José Luiz e aquilo. Se é verdade, pois que aconteça, irmão. Ah, você não vai se defender? Não defenda, que Deus defenda. Assim que é bom, né? Não tem que defender aqui ninguém. Lembra quando a arca ia e a arca ia cair? E alguém foi e meteu a mão para ajudar. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Verdade? Nunca ajude a Deus nem a ninguém. Dê conselho bom, mas deixe que cada qual receba o que está semeando. Verdade? Quantos sabem o que é um véu? O que é um véu? Algo que cobre, que não te deixa ver o que há do outro lado, verdade? Isso é um véu. Hã? Quantos sabem que Cristo é um véu? Hã? Vamos buscar Hebreus 10, 22 para ver se o Cristo judeu é um véu. Porque se o Cristo que viveu em Jerusalém está no meio teu, está te tapando. Perdão, Hebreus 10, 20. Estamos todos? Hoje temos que tirar todo tipo de véu do meio. Tudo que for véu. Tudo que impeça que você entre com a cara descoberta para que possa desfrutar da autoridade que você tem. Diz aqui o verso 20, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é o quê? Através do véu, isto é, de sua carne. Diz a Bíblia, não digo eu, diz a Bíblia, que Jesus, a carne de Deus, que ele se pôs, Deus se pôs um corpo de carne, diz a Bíblia que isso é um véu. E diz que quando o véu seja tirado, então que verdadeiramente se converte ao Senhor. Quando Jesus de Nazaré, a conduta do judeu é tirada do teu meio, então você está verdadeiramente convertido. Enquanto isso, o que você faz é desfrutando do perdão dos pecados, mas não está convertido verdadeiramente. Diz, quando se convertam ao Senhor, ao ressuscitado, o véu será tirado do meio deles. Mas a Bíblia diz que a carne que Deus se pôs é um véu. É igual, olha, que mais véu que eu. A minha carne é um véu, por quê? Porque eu sou um espírito que teve existência antes da fundação do mundo, e quando participei deste véu, vieram os problemas. Preste atenção, toda a carne, se a carne de Jesus de Nazaré é um véu, a tua é outro véu. Hello? Por que Paulo disse, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos assim? Diz, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Diz a Bíblia, verdade? Diga quem está do seu lado. A Bíblia diz isso. O que sucede se você me conhece, a José Luiz de Jesus em carne? Que tem um véu, porque está olhando minha carne e não está olhando meu espírito perfeito. Não vai me amar. A cara descoberta. Diga, a cara descoberta.
Você se atreve, apesar das más experiências que você tem nesse corpo, se atreve a dizer, papai? Abba, pai. Olha, você sabe o sofrimento que é, apesar das lutas. Você sabe que eu não posso orar assim? Olha, quando eu oro, papai, aqui está o aperfeiçoado, aqui está o perfeito, sem ruga, sem mancha, limpo de pecado. Teu sangue me lavou de pecado, e esse corpo pecaminoso carnal foi lançado fora na circuncisão. Eu vejo, mas tu já não vês. Pastor, isso é demais. É que se você está completo, isso é demais. Pois se você está completo, não pode se falar mais nada. Olha, é informação que você já tem. Você está completo. Se a Bíblia diz, você está completo. A Bíblia diz que nele habita a plenitude da deidade e vós está completo, que mais que você espera? Como você vai querer, Senhor, me ajuda? Senhor, aproxima-te de mim. Senhor, olha, eu queria que tu me desses mais de ti. Assim diz o hino, né? Mais de ti, mais de ti. Sabe? Que já não se pode, já está dentro de cabeça, o véu já entrou todo em você, no lugar santíssimo. Quando a Bíblia diz você está completo, é porque você está completo. Quando a Bíblia diz que você já passou de morte à vida, é que você já passou de morte à vida. Quando a Bíblia diz que não podemos conhecer segundo a carne, é que há um tesouro grande dentro. Temos este tesouro em vaso de barro. Ouça isso. E você precisa ouvir isso para que não escape mais. Não há escape. Isso de que não vem mais na igreja. Pois não venha. Mas a semente incorruptível está com você lá na tua casa. Não, porque... Não vem. Não vem mais. Não congrego mais. Você não pode fazer porque este conhecimento impede que você faça isso. Esse conhecimento te diz: congregue. Não congrego mais. Essa é a voz da carne, desejos enganosos. Não escuto isso. Vou amanhã para a igreja. Não dizimo mais. Semeia, semeia, semeia para que colha. Você não pode escapar. Você está preso. Meu abençoado, você está preso. Buscaste um problema de me ouvir. Você não tem saída. Por isso Jesus Cristo disse: se vocês não tivessem escutado, não teriam problema, mas como me escutou as minhas palavras, então você tem um problema. Você já conhece demais para que vá a uma igreja por aí a receber bronca de um pastor? Para te dizer que em Miami há pecado, se está ficando que o pecado, que isso, que daquilo e... Você está muito grande, muito conhecido para que te falem essas bobagens de diabo que está solto. O único diabo que está solto por aí é a carne. Você precisa sair da vida, essa vida rudimentária, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Você entra numa igreja hoje, te falam de Jesus Cristo. E o Cristo que estão falando é o judeu, né? Não o ressuscitado. E te enchem de rudimento e te complicam a vida. E se você tinha problema antes, depois que você entra numa igreja dessa protestante, agora é que você tem problema. Porque vão te ativar a lei de tua carne. Você vai se ver em pecado. Isso aconteceu comigo. Mas olha, antes de eu chegar na igreja, meus problemas, sabe qual era? Droga, maldades. Esse era o único problema que eu tinha. É o que eu fazia. Então, quando me converti numa igreja, então aparece inveja, malícia, transtorno, maldade. O pecado está em mim. Essa lei ativou as obras da carne em mim. A lei mata, é um ministério de morte. Então, há pessoas que têm problema na rua, né?
são homens responsáveis, eles trabalham 40 horas por dia, pagam suas dívidas, são bons cidadãos, bons políticos, participam de coisas, de fundos de necessidade. Então vai para a igreja e Cristo, arrepende-te, sim Senhor, perdão. E se fazem membros de uma igreja. Quando são membros de uma igreja, não ensinam a cara descoberta. Tapam a cara, olha, aqui tem isso, tem que tirar o álcool, e isso, e tem que fazer isso, e tem que batizar para que possa ser membro, para que possa tomar a ceia, e tem que fazer isso, e não pode ir aqui, não pode ir ali, e aqui é pecado, e cuidado, senão a besta, e é isso, e aí... E olha, o homem já... Se te descuida, vai pro inferno também. Esse é o discipulado. Esse é o discipulado das igrejas protestantes. E te ungem com azeite, fazem 1000 coisas com você. E em vários anos, pois então começa aí com a luta. Se sou salvo, se não sou, se Cristo vem. Já pensou se Cristo vem? Meu Deus, eu tenho medo de ficar. Olha, a blasfêmia de um que está perfeito já, de uma pessoa que já nasceu de semente incorruptível, que já foi livre do diabo, pois agora tapam a informação por desconhecer os ensinos do apóstolo Paulo. O que você está suposto? A pegar esses óculos de Paulo? Paulo te diz, te endireita tudo em seguida. Por isso é que muitos se turbam. Por isso é que muita gente turbada, porque sai do apostolado. Não, porque eu tenho um livro que disseram e que o outro disse. E quem que disseram? Não, porque o livro do teólogo tal, porque Calvino disse. Quem é Calvino? Não, que eu vi um homem que prega a graça parecido com você. E quem é ele para dizer? E mesmo, quem sou eu para dizer? Se não tiver escrito no livro, você tem que ter cuidado. Porque você sai do apostolado em seguida. E sai do apostolado. Não, que o dízimo é da lei. O dízimo é do quê? O dízimo é de papai? Que da lei? Se não estava a lei, estava em Melquisedeque aí? E o sacerdócio de Melquisedeque terminou? Terminou? Diz que o sacerdócio permanece? Pois se ele recebeu o dízimo no passado, por que não pode fazer hoje? Não coma essa comida, que as pessoas que começam com isso é que se fazem difícil de semear. Veja, há um homem de uma igreja aqui perto, tem um homem que diz, rudimento do dízimo. E quem disse que o dízimo é rudimento? Mas então você busca que é um homem que nunca deu nada. Então, para justificar sua consciência, ele está dizendo, isso tem que ser um rudimento. Você não vê que eu não dou nada? Se você vai em Paulo, coloca os óculos de Paulo e você vai ver, aí o que ele diz? Que o dízimo foi antes da lei, durante a lei. E agora recebem os dízimos homens mortais. Você vê os 3 tempos? Antes da lei, na lei e agora. Não saia do apostolado. Uma vez um homem aqui se levantou. Pastor, com licença, eu já tenho 3 anos aqui. E eu não dizimo. E eu disse, você faz o que para manter aí a cadeira, a luz, o ar-condicionado? Pois eu dou mais do que o dízimo. O dízimo é carne, tem que dar mais. Olha, mas isso não é o que a Bíblia diz, meu irmão. Não tem que dar mais de 10. Você dê 10 e logo a oferta, mas o dízimo é 10. Me diz uma coisa, meu irmão, e nesses 3 anos, quanto você deu? Nada. Você não deu nada em 3 anos. E o que você está esperando? Que você tire o dízimo para dar. E se você não deu com o dízimo e eu tiro,
Olha, você sabe que eu soube que ele pertence a uma igreja que não tem templo. Sabe onde eles se reúnem? Em casa. Com razão. Se tem templo, tem que pagar o templo. E o edifício tem que pagar. Então, para não dar, se reúnem de casa em casa. Olha, 3 anos aqui, ouvindo seminário, sabedoria. Quando fazia comidinha aqui, ele era o primeiro da fila para comer, né? Olha, nunca deu um centavo. O cimento era merengue perto dele, hein? O cimento era gelatina. Olha, pulamos do véu, hein? Pro cimento. Meu conselho para a igreja que está crescendo em graça e que está convencida do apostolado é que tudo que você pensar, vá primeiro a Paulo. Verdade? Paulo é o filtro. Quando você vai fazer uma obra e te dão areia para passar na parede, você precisa de uma peneira. Então você coloca areia aí, faz assim. E se tem pedrinha, né, que vai estragar a parede, pois fica na peneira. Pois Paulo é a peneira da confusão que vem na tua cabeça. Pastor, e o batismo? É para a igreja de hoje? Vá, Paulo. O que Paulo diz? Cristo não me mandou para batizar. Deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Não, mas Mateus diz, esqueça de Mateus. Vá ao apóstolo Paulo. Se você comete um erro com Paulo, pois Paulo paga a consequência. Assim ele disse a Filemão, olha Filemão, te envio Onésimo. Atende ele. E qualquer coisa, ponha na minha conta. Ponha na minha conta. Sim, porque há pessoas que têm 1000 doutrinas porque se metem onde não tem que se meter. E tem que ir ao perito arquiteto, Paulo. Paulo é que te educa, que te diz, olha irmãos, a cara descoberta. Deixemos os rudimentos da doutrina, não do diabo, da doutrina de Cristo. Vamos deixar esses rudimentos. Porque o problema da igreja hoje é exatamente isso. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Por que os pastores, por todas as partes, estão orando por uma visitação de Deus? Os pastores em Guatemala estão orando pelo quê? Todas as associações de pastores. A igreja precisa de avivamento. A igreja está passando por uma, irmão, olha a teologia, os seminários, irmãos, estão precisando da deidade de Cristo, estão negando os milagres, os seminários estão negando isso e negando aquilo. Irmãos, olha, preste atenção, por todas as partes, atualmente, não se equivoque, chame aí a Associação de Pastores de Miami, chame. Pastor, a coisa está bem ou tem que orar porque está tudo mal? Irmãos, a coisa está ardendo, tem que orar porque o diabo está fazendo... Que chamem aqui, irmão, como estão as coisas? De glória em glória. Mas como está a igreja? Brilhando. Irmão, e a sua igreja tem pecado? Aqui não tem pecado, aqui o que há é perfeição. Se vemos pecado, isso é pecado. Ainda que você não faça nada de mal. Olha, se a salvação se perde, perdeu. Ainda que não faça nada mal, bom, se perde se não faz isso. Se a salvação se perde, você tem perdida, porque isso é um corpo de morte de pecado. Você não tem que esperar pecar para estar em pecado. Você é pecado. Por isso é que isso não herda. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, como está a igreja? Está santa, sem ruga e sem mancha, se me perguntarem. E como está, então? Melhor não podemos estar. Então, tudo está bem? Então nos mentiram. Pastor,
Por isso é que diz que onde está o Espírito de Cristo, aí é liberdade. Mas você acha que tua carne vai te deixar entrar na liberdade? Eu disse, tem estado anos entendendo esse pacto para poder caminhar em liberdade. Se não, vai entrar no oposto à liberdade, que é temor. E quando entra em temor, a coisa fica mal, porque você tem medo de perder o trabalho. E se acontece isso? E se eu perder isso, não recupero mais? Se me tirarem a vida? E se meu marido morrer? E se minha esposa morrer? E se me tiram? E se eu fico doente? O que vai acontecer? Se você entra em temor, está liquidado. Sabe o fácil que é a carne? Olha, se você não entra em liberdade, a carne te diz, presente. E olha, isso se chama sangue. Sangue. Tem um amigo meu em Porto Rico que dizia, sangue, como é que você tá? Ele chamava todo mundo de sangue. Montão de louco que tem em Porto Rico, né? Né? Você tá rindo? Montão de louco aí inventam mil coisas. Então, quando ele via, sangue, como é que você tá? Sangue! Olha, sabe que eu tinha razão? Porque carne nem sangue herda. Não herda. E você anda com um corpo que te fala o oposto à liberdade que há em Cristo. Se eu não conheço isso, você acha que eu poderia estar aqui? Eu não estaria aqui. O que acontece é que eu conheci as duas coisas, né? O mistério da maldade, que é o corpo de pecado, e é bem fiel. Esse é o corpo mais fiel. Eu admiro o fiel que há nessa carne de diabo aqui. Mas o que acontece é que antes de conhecer toda a maldade que há aqui, eu conheci a fidelidade que há no meu espírito. Então, através da fé, creio no que Deus diz. Então, esse fala e esse também. Mas este me diz, tudo está bem. E esse me diz, cuidado. Como cuidado? Aqui tudo está bem. E eu decidi crer no que esse diz, que tudo está bem. E tem me ido bem desse jeito. Diz a Bíblia que fé é a certeza. E o que você espera, abençoado? O que você espera? O mal? Você pode ter a fé invertida. Fé é a certeza. E o que você espera? O que você espera? As promessas do pacto. Pois fé é a certeza de que tudo está bem. Esse câncer não vai funcionar isso. Olha, essa falta de trabalho, tudo está bem. Que essa mentira de AIDS, você não pode crer nisso. Contigo ninguém pode. Até que você se convença disso, você está fora do pacto. Você está fora de fé. E fora de fé, você não vai vencer. Porque é necessário que aquele que se acerca a Deus creia que Ele existe. Pastor, eu tenho medo de crer assim. Você já disse, eu tenho medo. Onde está o Espírito de Cristo, aí a liberdade. Liberdade. Ah, pastor, e se der errado? Bom, pois, você não pode pensar assim. Pastor, é que isso é uma coisa que bloqueia. E eu não consigo fazer como você fala. É assim que eu faço. Então, como você diz? Então, como eu disse, é o que está escrito. Então, aqui te convém crer no que eu te digo. Pastor, e se der errado pensando no que você diz? Já começou mal, porque você não deve pensar que vai dar errado.
E se deu errado? Pois deu errado. É melhor pensar como eu penso do que pensar mal, porque pensando mal sempre vai dar errado. Eu tô te lavando o cérebro, hein? Olha, eu tô fazendo uma lavagem cerebral, hein? E o que você quer? Que eu não lave? Que deixe sujo? Tem que lavar. Olha, em mim tem funcionado esta revelação de graça. É maravilhoso. O que come isso não volta a fazer o mesmo. Ah, e não volta a ter sede. Não terá sede jamais. Lembra quando Cristo disse à mulher adúltera? Olha, mulher, eu tenho uma água que se você tomar, não terá sede. Olha, o que tomar a água desse poço de Jacó, símbolo da lei, símbolo das obras, símbolo de rudimentos, que tomar água desse poço, volta a ter sede. E ela disse, e tu és maior que o nosso pai Abraão? Tu és maior? Olha, se você toma a água que eu te dei, você não terá sede jamais. Sabe o que é uma promessa dessa? De dizer para uma mulher que está sofrendo, se você tomar da água, esquece dos adultérios, esquece do mal que fez. És uma nova criação e vais viver por fé e vais ter uma vida nova. Pois assim é a água da graça. A lei não. O evangelho de lei não te tira a sede. O que te dá é hipocrisia. Estou em vitória. Toda essa gente por aí que estão por aí, sem graça, que diz que isso é uma desgraça. Pastor, estou em vitória. Mentira, não está em vitória nada, porque não vivem em fé. Para você conhecer fé, você tem que comer Paulo bem comido, engolir, como eu estou fazendo. Para você estar nesse pacto, você tem que comer Paulo com tempo e com calma. Não, que eu conheço um pouquinho de graça. Um pouquinho não serve. Não, que eu fui num seminário de graça há 2 anos atrás. E de 2 anos para cá? Já esqueceu. Isso você tem que comer graça dia e noite. Tem que comer, olha, as 14 epístolas de Paulo. Aqui, ó, engolir. Colocar aí, conhecer tudo aí, Paulo disse isso, disse a Timóteo, disse aquilo, disse aqui, e seguir comendo, e ouvir, ir de glória em glória, e aprender a doutrina, e comer, e confessar. E quando fizer isso, então você já é um morto. Você vê que a carne não reina sobre você. Aí então entra com a cara descoberta, papai, aqui estou. Que queres, meu filho? Que felicidade para mim. Nada, papai. Eu declaro anjos sobre essa situação. E qual é a situação que você tem? Pois meu filho está enfermo. E que tu queres que eu faça? Me ajude? Não. Tem que crescer mais em graça. Vá a José Luiz que ele te explica. Então você vem aqui e eu te digo, mas como você vai pedir a Deus? Cura ele mesmo. Mas como que eu vou fazer isso? Com a palavra que está na tua boca. Diga que ele está curado. Diga que você está bem. E o filho vem e se levanta. E segue comendo graça. E quando vai para a presença de Deus, não vai pedir mais. O que queres? Não, nada. Venho em ação de graças. Ah, tá aprendendo. Ouça, a papai Deus não se pede nada. A papai Deus não se pede. Lembra a lição do filho pródigo? Que foi o filho a pecar e ficou um dentro de casa. E sabe o que acontece? Olha, tu não me deste nenhum cabrito para eu desfrutar com minhas amizades. E o que o papai disse? Tudo aqui é teu. Se você não quis, então... O que acontece é que a tua relação tá má comigo, porque você tá aqui do meu lado. O outro foi longe de mim, você ficou, mas você não fez nada. Então você tá me pedindo o quê? Eu preferia que você fosse para pecar,
para que tua relação comigo melhore depois. Porque essa religiosidade, esse legalismo que você tem aqui me jogando na cara, que não tá fazendo nada de mal, que tá aqui, e no entanto, esses cabritos, ovelhas estavam por aqui e você tá atento a que eu te dê. Parece que você não tem relação comigo. Se você soubesse quem eu sou, você vai e corta, e mata, e come, e desfruta, porque você é meu filho. Bom, abençoado, vamos agora. Senhor, me ajuda! Hã? Ou vai entrar a cara descoberta? Tem que soltar os rudimentos, hein? Tem que soltar tudo o que for cerimônia, aguinha, azeite, novena, símbolo. E astrologia que nada. Ou chamar aí ao 900. Olha, você tá